Agora é hora da Palavra de Deus. Prepare o seu coração e ouça a voz de Deus. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha! Que bom ter esse privilégio de estar com você, talvez na sala aí da sua casa, talvez aí onde você estiver, na verdade, agora na igreja online, na igreja que está em todos os lugares, ok? Igreja que abrange, a igreja abrangente, prevalecente em nome de Jesus. Hoje eu quero continuar compartilhando com você essa série de mensagens, essa série intitulada Inabalável, Inabalável. E hoje eu quero compartilhar com você, continuar, na verdade, compartilhando com você, o nosso quarto episódio, Vida Financeira Inabalável, parte 2. Na semana passada a gente viu 2 pilares de uma vida financeira inabalável. Hoje nós vamos ver mais algumas coisas interessantíssimas. Você está pronto? Ok. Só quero recapitular com você rapidamente, de forma bem breve, o que nós já começamos a abordar na semana passada. Então, o que nós vimos sobre a vida financeira inabalável? Nós vimos 2 pilares principais, muito simples, passos simples, não fáceis, mas simples, de como podemos ter uma vida financeira inabalável. O primeiro pilar para uma vida financeira inabalável é elimine as dívidas. Elimine as dívidas. Corte as dívidas, fuja das dívidas. Nós aprendemos que a dívida é a escravidão moderna. E nós vimos que toda a economia mundial está baseada na dívida. Toda a economia mundial. Ou, se você quiser, o nome mais moderno, o crédito, não é verdade? Toda a economia mundial orbita em torno do crédito. E nós vimos também que o seu saldo, uma das razões principais que você e eu devemos fugir da dívida é porque nosso saldo, o seu saldo, o meu saldo no final do mês é inversamente proporcional aos nossos gastos. O nosso saldo é inversamente proporcional a nossos gastos. Ou seja, quanto mais eu gasto, menos sobra no final do mês. É simples assim. Quanto menos eu gasto, quanto menos dívidas eu tiver, quanto menos pagamentos eu tiver que fazer, maior o saldo que eu vou ter no final do mês. É por isso que você e eu devemos nos livrar das dívidas. Outra razão pela qual você e eu devemos fugir das dívidas é porque na hora da crise, quando a crise vier, e ela virá, o inverno sempre vai chegar, a chuva vai chegar, quem tiver dívidas sempre vai se sair muito pior em uma crise do que aquela pessoa que não tem dívidas. Quem você acha que se saiu melhor durante essa crise do coronavírus? Essa crise não somente de saúde, né, mas também essa crise financeira. Quem você acha que se saiu melhor? Quem tinha muitas dívidas ou quem não tinha nenhuma dívida? Você sabe já a resposta, não é verdade? Então você já sabe a razão principal pela qual nós não devemos ter dívidas, nós devemos fugir das dívidas. Toda vida financeira próspera, abençoada, é uma vida financeira sem dívidas, ou pelo menos minimizar ao máximo, reduzir ao máximo as dívidas. Se você não pode viver, se você e eu, talvez seja quase impossível viver uma vida com 0 dívidas, que seria o ideal. Mas pelo menos minimizar ao máximo, reduzir ao máximo as nossas dívidas. Segunda coisa que a gente aprendeu na semana passada, o segundo pilar é viva abaixo da sua renda. Viva abaixo da sua renda. Então esses são os 2 pilares principais para uma vida financeira inabalável. Hoje eu quero continuar com o terceiro pilar importantíssimo. Mas eu gostaria de ler o texto, o mesmo contexto que nós lemos na semana passada, mas em vez de lermos em Mateus, nós vamos ler em Lucas, ok? Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 49. Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 49, diz assim: palavra poderosa do Senhor pelos lábios do nosso querido e amado Jesus. Diz assim: eu vou mostrar a vocês, disse Jesus, a quem é semelhante
Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vemos aqui Jesus comparando os dois homens. Um que ouviu a sua pregação, ouviu o seu ensinamento, ouviu suas palavras, e ele saiu e colocou em prática. E ele construiu a sua casa sobre esses ensinamentos, sobre esses princípios. E o que aconteceu quando a enchente veio, quando os ventos contrários, né, da adversidade sopraram contra aquela casa, ela não foi abalada. Por quê? Porque ela estava alicerçada na rocha. A mesma coisa pode e vai acontecer e acontece nas finanças, na nossa vida financeira, na sua vida e na minha vida financeira. Se nossa vida financeira estiver alicerçada sobre a rocha, os ventos da adversidade, os ventos da crise, os invernos da vida, as tempestades financeiras, as crises vão chegar até nós. A enchente chegará, virá, né? O vento contrário virá e soprará contra a nossa casa, mas ela não vai cair. Sabe por quê? Porque ela está alicerçada sobre fundamentos fortes, sobre a rocha. E o que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. A rocha são os princípios da palavra, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Agora, o homem tolo, ele edificou a sua casa, a sua vida, ele alicerçou sobre a areia. Ele não queria ter trabalho, para aprender, ele não queria ter trabalho para cavar. Aqui Jesus fala que o homem sábio, ele cavou profunda vala. O tolo não, ele já edificou a sua casa sobre a areia mesmo, ele nem queria ter trabalho de cavar. Então há pessoas que são assim, elas nunca querem parar para lerem um livro, não é verdade? Para irem a um seminário, parar, fazer anotações enquanto estamos ensinando, né, sobre finanças. A pessoa não quer parar, ela não quer aprender, ela não quer investir na sua vida financeira. E o que acontece? O que acontece é que a casa da pessoa está construída sobre areia. E quando vem a tempestade, quando vem o vento da adversidade, e pode acreditar em mim, esse vento da adversidade virá mais cedo ou mais tarde sobre nossas casas, sobre nossa vida financeira, o que vai acontecer é que ela vai ser profundamente abalada. Muitas pessoas, durante essa pandemia do Covid, né, do coronavírus, muitas pessoas tiveram suas vidas financeiras completamente abaladas. Por quê? Porque, número um, a vida financeira dessas pessoas estava baseada na dívida, no crédito. Então elas deviam um cartão de crédito, deviam um cheque especial, deviam a loja, deviam a casa, deviam o carro, deviam as suas roupas, deviam tudo. Toda a vida, a maioria das pessoas alicerçam a sua vida financeira sobre o crédito. E aí quando vem a crise, crédito não é dinheiro, é o dinheiro. Crédito é você comprar com o dinheiro que você não tem. E quando você usa o dinheiro que você não tem para comprar coisas que você não pode, aí você tem que vender o que você tem para pagar a sua dívida. Então, o tiro sai pela culatra. Outra coisa importantíssima que Jesus falou aqui é que o homem sábio, por que ele foi sábio? Porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o ensinamento de Jesus, saiu e o colocou em prática. O homem tolo não, ele ouviu a palavra, a mesma pregação de Jesus, do rabino Jesus, do pastor Jesus, ele saiu e não colocou em prática. Deixe-me lhe dizer claramente, o ensino que você não coloca em prática não pode te ajudar. O livro que você não lê, Jim Rohn, o pai do desenvolvimento pessoal, já é falecido, né?
Mas o Jim Rohn, ele disse o seguinte, melhor, ele escreveu: o livro que você não lê não pode ajudá-lo. E é verdade. Então, o conselho que você não segue não pode mudar a sua vida. Então, muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas escutam a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, ouvem ensinamentos, e às vezes não é por falta de informação. Hoje nós estamos vivendo na era da informação. Nós temos muita informação. Nós temos canais, nós temos blogs, nós temos sites, nós temos palestras online. No YouTube, o YouTube está repleto de canais sobre vida financeira. Então não é por falta de instrução. Às vezes é por falta de colocar em prática. Dizem que o conhecimento é poder, mas o conhecimento só se torna poder quando só é poder de verdade quando ele é colocado em prática. Agora, deixa-me compartilhar com você um versículo muito poderoso e que explica por que muitas pessoas nunca conseguem prosperar. Nunca conseguem prosperar. Talvez essa seja a razão de você nunca prosperar. Sabe, há cristãos que, não você, eu acredito, mas há cristãos que estão sempre enrolados, entre aspas, né? Estão sempre enrolados com um cartão de crédito, com um cheque especial, né? Há cristãos que devem somente a duas pessoas, né? Como alguém brincou, a Deus e ao mundo, né? Então, devem somente a duas pessoas, a Deus e ao mundo. E não conseguem se libertar. A razão pode ser, atenção, gente, atenção, querido, atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido aí que está assistindo a esse culto online. A razão de você não prosperar, a sua vida financeira não romper, pode ser isso aqui, ó. Provérbios 13, 18, parte A. Provérbios 13, 18, o livro de sabedoria, ok? Esse texto, esse provérbio foi escrito pelo homem mais sábio desse planeta depois de Jesus, o rei Salomão. Olha o que ele escreveu: pobreza e vergonha sobrevém ao que rejeita a instrução. Pobreza e vergonha sobrevém ao que rejeita a instrução. Por que muitas pessoas não conseguem prosperar? Porque elas rejeitam a instrução. Que instrução? A instrução financeira, a instrução dos princípios da palavra de Deus. Alguns cristãos não são dizimistas, não são ofertantes, né? não são primiciantes. Alguns cristãos baseiam toda a sua vida em princípios seculares, princípios mundanos. Eles estão vivendo de acordo com as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. E uma das coisas que Deus me falou tão claramente há um tempo atrás, ele disse: se você genérico, né? Ele não estava falando especificamente para mim, mas para qualquer pessoa. Era apenas um princípio que ele estava me dando. Se você viver como um ímpio, você vai colher como um ímpio. Se você viver como um ímpio, você vai colher com os ímpios. Então o que acontece? A pessoa ela segue os princípios financeiros do mundo. E ela segue a sua vida financeira, ela baseia a sua vida financeira, muitas pessoas, alguns até cristãos, né? Algumas dessas pessoas são cristãs, baseiam suas vidas financeiras, suas finanças, seguem princípios seculares, mundanos, ímpios. E elas querem uma colheita financeira abençoada por Deus. Ora, não dá. Se você semear, se nós vivermos como os ímpios, nós vamos colher com os ímpios. Se nós vivermos com os ímpios, se nós vivemos como os ímpios, nós vamos colher a colheita dos ímpios. Então, pobreza e vergonha sobrevém ao que rejeita a instrução. Você é essa pessoa? Você se incomoda quando alguém vai te dar um conselho financeiro? Você se incomoda, você segue os conselhos financeiros? Você segue as diretrizes, as instruções da palavra de Deus? Você tem baseado a sua vida financeira em princípios mundanos, seculares, frágeis, abaláveis? Ou você tem alicerçado a sua vida financeira sobre os princípios e pilares da palavra de Deus? Essa é uma grande pergunta. Outra coisa interessante que eu quero compartilhar com você: preocupe-se mais com o extrato e menos com o status. Isso tem a ver com viver
abaixo da sua renda. Então olha só, primeiro você se livra das dívidas. Número 2, você baixa o seu padrão de vida. Por que baixar o seu padrão de vida? Para sobrar dinheiro. Se você e eu estivermos completamente endividados e vivermos e gastarmos sempre mais do que nós ganhamos, lembrando que a maioria das pessoas faz isso, né? A maioria das pessoas gasta muito mais do que ganha e aí não sobra dinheiro. E a única maneira de prosperarmos é fazermos com que nossas entradas, né, o nosso saldo no final do mês seja maior do que os nossos gastos. E o que você vai fazer com esse dinheiro que está sobrando? Você vai fazer o terceiro pilar de uma vida próspera, de uma vida financeira inabalável, que é forme a sua reserva. Forme a sua reserva. Deixa eu me fazer uma pergunta para você. Primeiro eu vou te dar um dado aqui, tá? Uma estatística. Dave Ramsey, um dos grandes especialistas em finanças nos Estados Unidos, ele escreveu um livro intitulado Controle Total do Dinheiro. Controle Total do Dinheiro. Nesse livro, Dave Ramsey, ele mostra uma estatística de uma pesquisa, está registrado nesse livro, que 49% dos americanos que foram entrevistados, 49% dos americanos têm dinheiro para se manter por menos de 15 dias em caso de perda de um emprego ou perda de entradas de recursos. Então, veja só, nós não estamos falando de um país pobre, nós não estamos falando de um país de terceiro mundo, de um país subdesenvolvido ou emergente, né, que é uma palavra mais chique que se usa hoje em dia. Nós estamos falando da maior potência, tanto militar como econômica também. Então, nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, o topo da lista, metade dos americanos tem dinheiro apenas para se manter por menos de 15 dias. E você? Se viesse uma crise e se você não tivesse nenhuma entrada a mais, por quanto tempo você conseguiria sobreviver? Ou viver? Ou manter o seu padrão de vida? Por isso que nós precisamos de uma reserva. E isso aconteceu agora, recentemente, está fresquinho ainda na nossa memória. A maioria das pessoas todos nós fomos pegos de surpresa dentro dessa pandemia, ninguém esperava isso. Agora, quem você acha que se saiu melhor nessa pandemia, nessa crise do coronavírus, a pandemia e crise econômica? A pessoa que estava cheia de dívidas, a pessoa que devia crédito, cartão de crédito, cheque especial, dívida por todo que é lado, devia o carro, casa, tudo mais. A pessoa que se acostumou a viver um padrão de vida muito acima do que ela poderia com o que ela ganha, né? A pessoa ganha 1.000 e gasta 1.500. A pessoa que não tinha nenhuma reserva, essa é a pessoa A. Ou a pessoa B, a pessoa que estava livre de dívidas ou tinha pouquíssimas dívidas, e essas dívidas estavam dentro do orçamento, mas eram poucas as dívidas. A pessoa que aprendeu a viver bem abaixo do que ela ganhava, ou aprendeu a ganhar muito mais do que gasta. Tanto faz, ok? Tanto faz. A ordem não altera o resultado. E também essa pessoa tinha uma reserva. Quem você acha que se saiu melhor durante essa pandemia? É óbvio que foi a pessoa B. É óbvio que foi a pessoa que estava livre das dívidas, a pessoa que aprendeu a gastar menos do que ganha ou ganhar muito mais do que gasta. Tanto faz, ok? E a pessoa que tinha reserva. É óbvio que foi essa pessoa que se saiu melhor. É por isso que nós precisamos de uma reserva. Gente, até numa guerra, como se vence uma guerra? Com os reservas. Com os reservas. Imagine por que nós temos os reservistas, né? Por que nós temos os reservas no exército? Porque em caso de uma guerra, os soldados que estão ativos não podem vencer essa guerra sozinhos, eles vão precisar dos reservas. Então imagine um exército que não tem reserva, vai perder a guerra, não tem como. A mesma coisa uma pessoa que não tem reserva financeira. Você diz, pastor, mas o senhor não me entende, eu ganho pouco. Ok, então,
Se você ganha pouco e você não consegue gastar menos do que você ganha, então você pode fazer o contrário, você pode ganhar mais. Faça alguma coisa extra para ganhar mais, aquele dinheiro extra você guarda. Pode ser R$10, podem ser R$10 por semana ou por mês, ou R$50. Faça o que for necessário, mas você tem que ter uma reserva. A família de José no Egito não morreu de fome porque José tinha ou criou uma reserva. Você já parou para pensar nisso? A família de José no Egito não morreu porque não morreu de fome, né? Porque houve 7 anos de fome. Porque ele aprendeu e criou uma reserva. Ele guardou 1/5 de tudo que era produzido no Egito, ou seja, 20%. Você diz, pastor, mas eu não posso guardar 20%. Ok, guarde 10%. Pastor, eu não posso guardar 10%. Guarde 5%. Faça o que for necessário. Nós precisamos fazer o que for necessário para termos uma reserva. Por quê? Porque, gente, vai chover. Vai chover. E quando chover, você precisa de um guarda-chuva. E o guarda-chuva é a sua reserva. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8 diz assim a palavra de Deus na versão O Livro. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha chefe, nem governador, nem superior, contudo a formiga sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento em vistas do inverno. O que Salomão está dizendo aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, que até a formiga que não tem um cérebro pensante como você e eu temos, que tem, sei lá, qual é o tamanho do cérebro da formiga, né? Se é que existe realmente um cérebro ali, algo que possa se chamar de cérebro. Mas a formiga, mesmo sendo um animal apenas com instinto, não tem um líder, não tem educação, não tem para onde crescer, um ser que não é pensante, que não é inteligente. A formiga sabe que precisa trabalhar no verão, bem no verão, juntando alimento em vistas do inverno. Então, por que Salomão disse isso? Ou melhor, escreveu isso? Para nós aprendermos com a lição da formiga. Olha, vai chegar o inverno, os invernos virão. O que são os invernos? Os invernos são as crises, os momentos difíceis. Nós estamos passando por um inverno agora. E quando você está em um inverno, você precisa ter mantimento, reserva financeira. Então a chuva virá. Deixa-me lhe dizer algo que é certo. A chuva virá. O inverno vai chegar, mais cedo ou mais tarde, virão invernos sobre a sua vida, virão invernos sobre a minha vida. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma reserva. De novo, a família de José só não morreu de fome porque ele aprendeu a criar uma reserva. Então, uns oram para não chover, outros constroem um teto. Então você precisa de um teto. O que é reserva, pastor? Reserva é esse teto sobre nós, não é verdade? Porque vai chover. Imagine construir uma casa belíssima, mas sem teto. Muitas pessoas estão construindo a sua vida financeira assim, né? Elas têm um carro bacana, elas têm roupas bacanas, perfumes bacanas, elas têm sapatos bacanas, elas têm tudo bacana. Só que tudo isso, nada de errado com isso, Deus quer nos dar o melhor dessa terra. O problema é que tudo isso foi construído sem teto. Tudo isso está no crédito, tudo isso ela deve, não é dela de verdade. Tudo isso foi edificado sobre a dívida. Então o que acontece quando vem a chuva? Vai cair, vai inundar a sua casa. Então, queridos, nós precisamos de uma reserva. Você precisa de uma reserva. Você jamais poderá formar uma reserva, porém, sem eliminar as dívidas e baixar o padrão de vida. Não dá para formar uma reserva sempre gastando mais do que ganha, porque não sobra dinheiro. Então, olha só. Phineas Taylor Barnum foi um dos primeiros milionários americanos, isso há 2 séculos atrás, aproximadamente 2 séculos atrás.
E Phineas Taylor Barnum, ele escreveu um livro, A Arte de Ganhar Dinheiro. A Arte de Ganhar Dinheiro. E nesse livro ele escreveu o seguinte, abre aspas aqui para Phineas Taylor Barnum. A verdadeira economia consiste em sempre fazer com que a renda exceda os gastos. A verdadeira economia consiste em sempre fazer com que a renda exceda os gastos. Então, olha só, você tem duas opções, você e eu. Ou nós gastamos menos do que nós ganhamos, ok? Porque há pessoas que, não é que elas ganham pouco, há pessoas que não ganham pouco. Há pessoas que simplesmente gastam muito, ok? Então você tem que verificar isso. Pessoas que ganham 10 mil reais e não têm dinheiro para comprar o pneu do seu carro. Isso é impossível. Como isso é possível? Quanto custa o pneu? 400 reais? E a pessoa não tem 400 reais para comprar um pneu? Se ela ganha 10 mil todo mês, alguma coisa está errada. A pessoa não ganha pouco, ela gasta muito. Agora, pessoas que realmente ganham muito pouco. É aquele pai de família que ganha um salário mínimo, ele tem 3 filhos, ele ganha pouco, não dá para ele viver abaixo do que ele ganha. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar mais do que ele gasta. Simples isso. Ele tem que ter um dinheiro extra, né? Nem que seja vendendo um chopinho lá na casa dele, né? Chopp de suco, né? Vendendo chopp de suco lá na casa dele, não outro chopinho, ok? Mas o chopinho lá do suco, né? De cupuaçu, não é verdade? De goiaba, ele vai vendendo lá e aquelas moedinhas ele vai guardando e fazendo a sua reserva. Então, a verdadeira economia, segundo Phineas Taylor Barnum, o segundo milionário americano, a verdadeira economia consiste em sempre fazer com que a renda exceda os gastos. Então, a renda tem que sempre ser maior do que os gastos. Mas me diga quantas pessoas você conhece que pratica isso? Que praticam isso? Quantas pessoas você conhece que praticam esses princípios? Poucas. Poucas pessoas. Se você olhar ao seu redor, dentro da sua família, seus amigos, seus colegas, quantas pessoas praticam esses princípios? Mas não dá, gente, para prosperar, não dá para melhorar, não dá para termos uma vida financeira inabalável, gastando sempre muito mais do que nós ganhamos. Então, ou nós gastamos menos do que a gente ganha, ou nós gastamos menos do que ganhamos, ou nós ganhamos mais do que nós gastamos. Aí você tem que decidir o que você quer fazer. Orison Swett, o fundador da revista Sucesso nos Estados Unidos, né, Success, ele escreveu o seguinte: o dinheiro é o material mais escorregadio do mundo. O dinheiro é o material mais escorregadio do mundo. E é verdade, gente. Você coloca, há pessoas que recebem o dinheiro, coloca ali na bolsa ou no bolso e de repente escorregou, já caiu, já perdeu, não sabe para onde foi, escorregou, pastor, não sei para onde foi. Não sabe para onde foi o dinheiro. Então o dinheiro é escorregadio. Dave Ramsey, um grande especialista em finanças lá nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: você não coloca o dinheiro no banco para ficar rico. Você não coloca o dinheiro no banco para ficar rico, mas para estacioná-lo em um lugar seguro. Então, olha só, às vezes a pessoa olha ali para a taxa, né, Selic, ela olha para aquela taxa padrão de juros e ela vê, puxa, a poupança rendendo 1,4%. Na verdade, 1,4%, então eu coloco R$100 no início do ano, em janeiro. Em dezembro eu tenho R$100 e R$101,14. Ah, não dá, sabe? Eu prefiro gastar esse dinheiro, não vale a pena guardar. Mas preste bem atenção, você não coloca o dinheiro, ninguém coloca o dinheiro no banco para ficar rico. Você coloca o dinheiro no banco porque você não vai colocar embaixo do colchão, pode pegar fogo. Você não vai guardar dentro de um pote e enterrar na sua casa. Então, o que é isso? Você vai colocar o dinheiro, você coloca o dinheiro no banco, nós colocamos o dinheiro no banco para quê? Para que ele esteja bem estacionado, guardado, seguro, vigiado, para que a gente não venha perder dinheiro, ok? Então, queridos, não ter dívidas, primeiro passo. Número 2, viver abaixo da renda ou gastar menos do que se ganha, ou ganhar mais do que se gasta. Tanto faz. Terceiro pilar,
ter uma reserva financeira, ter um teto. Vai chover e a sua família precisa de um teto. A crise vai chegar, a sua casa precisa estar bem edificada. Agora, Dave Ramsey, ele fala o seguinte, que você precisa fazer o que for necessário, para fazer o primeiro passo de bebê. Qual é o primeiro passo de bebê? Passinho de criança. Ter R$1.000 guardado. Ter R$1.000 guardado. Para muitas pessoas isso dá. Pastor, mas não dá para eu ter R$1.000 guardado. Você pode ter R$500 guardados. Você pode ter R$300 guardados, R$200 guardados. Faça um alvo até o final do ano. Daqui a 6 meses, 10 meses, 12 meses, até novembro do ano que vem, até o final do ano que vem, quanto você quer ter de reserva? Qualquer dinheiro reservado já ajuda. Se uma pessoa, o que é melhor? O que você acha? É melhor ter R$100 guardados como reserva, R$100 guardados, ou ter R$0 guardado? Claro que é melhor ter R$100 guardados, é óbvio que isso, é óbvio. Então, olha só, Três pilares. Número 1, você elimina as dívidas. Não dá para prosperar, não dá para se falar em finanças sem eliminar dívidas. Gente, você pode ler o livro que você quiser, dos melhores. Eu li vários livros já sobre finanças e eles vão falar a mesmíssima coisa. Não dá para prosperar estando endividado. Sempre quando as crises vierem, a pessoa que vai se sair sempre melhor é aquela pessoa que não tem dívidas ou tem poucas dívidas, ok? Olha, Benzuel, que é judeu, escritor do livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, ele disse o seguinte, que ele já aconselhou, já mentoreou dezenas de pessoas nas suas vidas, em suas vidas financeiras. Ele disse que sempre, em 100% dos casos, todas essas pessoas estavam endividadas no cartão de crédito ou cartão de dívida. Por que o cartão de dívida? Porque você está comprando algo que você não tem dinheiro. Se você tiver, ótimo. Eu sei que traz facilidade, tá? Não quero demonizar o cartão de crédito, mas estou só dizendo para você que crédito é usar o dinheiro que você ainda não tem. Quando nós usamos o crédito, nós estamos usando o dinheiro que ainda nós não temos. Então não dá, gente, não dá para prosperar. Você nunca vai encontrar alguém verdadeiramente próspero, verdadeiramente rico, que seja endividado. Ser endinheirado não é ser rico e ser próspero, ok? São duas coisas diferentes. Segunda coisa, você nunca vai poder, você e eu nunca vamos poder prosperar vivendo acima do que a gente pode. Nós nunca vamos poder prosperar gastando mais do que ganhamos. Se nunca sobrar dinheiro, como nós vamos investir? É simples, é só fazer o cálculo. Se eu ganho 1.000, gasto 1.500, a cada mês eu estou ficando R$500 endividado. Em 10 meses eu vou dever 5.000. Em 20 meses eu vou dever 10.000. E aí vai, ok? Terceira coisa, ter uma reserva. Faça o que for necessário, mas tenha uma reserva financeira. O que os maiores especialistas aconselham é ter uma reserva de 3 a 6 meses do seu padrão de vida. 3 a 6 meses do seu padrão de vida. Não do seu salário, mas do seu padrão de vida, porque presume-se que nós vivamos abaixo do que nós ganhamos. Então vamos supor, a pessoa ganha 5.000, mas o padrão, ou 3.000, mas o padrão de vida dela é de 2.000. Então, 2.000 é o padrão de vida dela, sobra R$1.000. Então ela tem que ter quanto? Ela tem que ter entre 6 a 12 mil reais guardados. 3 a 6 meses guardados, ok? Então, para a gente fechar tudo, gente, aqui, ligando tudo, olha só. Primeiro você elimina as dívidas. E aí você baixa o seu padrão de vida. Aí começa a sobrar dinheiro. Aí você usa esse dinheiro para formar a sua reserva. Com uma reserva,
caso aconteça uma emergência, caso venha uma crise, você não vai precisar fazer outra dívida. Por quê? Porque você tem uma reserva financeira para você resolver. Então, olha só, a pessoa que não tem reserva, que gasta sempre tudo que ganha, ou pior, gasta mais do que ganha, quando vem a crise, quando fura o pneu do carro, como é que ela vai resolver o pneu do carro? Ela vai usar o cartão de dívida, ela vai usar o cartão de crédito. Por quê? Porque ela não tem reserva. Ela não tem reserva, ela não tem R$300 para comprar um pneu, né? Então, aí é assim que nós entramos nesse ciclo vicioso da dívida. Deus quer nos tirar, Deus quer tirar você e eu desse ciclo vicioso e Deus quer nos levar para o ciclo virtuoso da prosperidade.